Bom dia, galera Tricolor, mais uma vez é Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando desse Fluminense aí, galera. Mais uma vitória do Flusão, a terceira vitória consecutiva em cima do Bragantino. Era difícil? Era, todo mundo sabia, mas nós Tricolores tínhamos certeza da vitória. O Fluminense agora é outro time, a torcida conhece o time que tem. A torcida já conhecia esse time, que sabia que podia muito mais, né? Faltava o nosso ex-treinador fazer alguma coisa, mas ele não queria fazer. O Mano Menezes chegou, tá? Um pouco desacreditado por alguns, mas hoje completamente garantido na posição, sabe o que está fazendo, conhece, está conhecendo ainda, hein? E eu te falo, está conhecendo ainda o time do Fluminense como a torcida conhece. Então o Mano Menezes aí, junto com esses novos jogadores que chegaram, com a volta de Arias, com a volta de André, com a chegada do Thiago Silva, o Serna. Então todo mundo que está chegando no Fluminense aí hoje, e a volta dos caras estavam machucados também. O Fluminense é outro time. O Fluminense voltou a ser até o time de 2023, não é isso, gente? Não com aquele toquinho feio, que para uns bonito, mas aquele toquinho assustador que tinha. Hoje não. Hoje é um Fluminense que joga para frente, é um Fluminense diferente. Então esse Fluminense de hoje é um Fluminense que joga verticalmente, vai para cima. E o Fluminense ataca e faz gol. Essa é a grande diferença. Antes não, só tomava gol. Hoje nós temos uma defesa que não, terceiro jogo que não é vazado. Thiago Silva chegou para resolver o mesmo problema, né? Para aqueles que achavam que estava velho, tá aí o futebol do cara. O cara ganha todas, meu amigo. O cara não perde uma jogada. E quem joga do lado dele, vai por mim, o que joga do lado dele se dá bem. O próprio Samuel Xavier, que estava horrível, tá? Praticamente para mim é um jogador nulo dentro de campo. Mas hoje até com o Thiago Silva ele está melhorando um pouquinho. Ainda não é o ideal para ser o lateral do Fluminense, mas melhorou um pouquinho. Porque ele não sabe fazer jogada de linha de fundo, ele não sabe, ele não tem essa noção, tá? Então por isso que ele só sabe se defender e defende mal ainda por cima. Mas o Fluminense está melhor. Ontem eu não achei uma vantagem ele ter colocado o Antônio Carlos e nem lá na frente o Renato Augusto no final. Mas graças a Deus no final deu tudo certo. Vamos falar isso aí já, voltamos. Não esquece, aqui ó, quer mandar mensagenzinha? Tá aqui, Live Pix, valeu? Manda tua mensagem aí, de áudio ou escrita, e você vai estar participando com o canal, ajudando o canal financeiramente. Valeu? Tamo junto aí, voltamos já. Ele prepara a cobrança, vai bater pelo time do Fluminense, colocada a bola, Thiago Neves na cobrança de escanteio, é hora de marcar, é agora ou nunca, caminhou, bateu, vai bater, está gol! A saudade apertou e eu voltei pra ficar ao seu lado, meu tricolor. Dá um nó na garganta, mas meu peito não cansa, não fico calado. Pois é que corre nas veias o verde grenar, que me faz explodir e que me faz. Seu branco é um encanto, eu visto esse manto e vou por aí. Fluminense é isso aí. Seu branco é um encanto, eu visto esse manto e vou por aí. É isso aí, galera, voltamos, um sambinha para animar esse Fluminense, né? Que o Fluminense está em ritmo de samba. O Fluminense tá bonito. O Fluminense voltou a ser aquele time que a torcida gosta. Esse é o nosso Fluminense, tá? Vene Casagrande, meu amigo, pede desculpa logo. Vai pra televisão, você tá aí todo dia, eu assisto vocês. Pede desculpa para Mano Menezes, pede desculpa para a torcida do Fluminense. Vai ficar feio para você, filho. O vídeo está circulando por aí, você falando besteira. Vai, aproveita hoje. Gente, eu me enganei, eu peço desculpa a Mano Menezes, eu peço desculpa. Faz isso para não ficar muito feio para você, flamenguista. Ô mulambo, faz isso, senão vai ficar cada vez pior para você, cara. Fala isso aí, pede desculpa a Mano Menezes e a torcida do Fluminense, a besteira que você falou. Pelo amor de Deus, vai esperar o que mais? Tá? Domingo a gente sai dessa situação de vez. Domingo a gente ganha do Bahia. O estádio já está lotado, ingresso tudo vendido praticamente. Quase não tem mais ingresso para se comprar. Domingo, 4 horas da tarde, Fluminense e Bahia no Maracanã, completamente cheio, tá? Nós vamos para cima do Bahia, nós vamos ganhar e vamos sair dessa situação. Adeus, zona de rebaixamento domingo. E aí nós temos um jogo a menos ainda contra o Atlético Paranaense, que também é no Rio de Janeiro.
Então, meu amigo, a tendência do Fluminense agora, depois eu vou mostrar aqui a tabela, praticamente nos igualamos com todo mundo. Mais uma vitória, a gente chega até o segundo grupo, que para mim ia ser distante pegar esses caras. Mas não, nós já estamos próximos do segundo grupo. Eu vou falar disso já já. Antes de tudo, eu tenho que mostrar a entrevista de Mano Menezes, o cara que mudou o Fluminense, o cara que teve um trabalho tremendo, com 6 jogos, ele perdeu uma e empatou 2, tá? Conhecendo ainda o Fluminense, inclusive o Internacional em casa, que se ele tivesse ganho aquele jogo, já estaríamos fora da zona de rebaixamento, tá? Mas depois ele ganhou 3 seguidas. Você vê, ganhou 3 seguidas e nós saímos dessa situação. Saímos da lanterna e já estamos igualados com todo mundo. Se o Palmeiras não tivesse dado mole pro Vitória, nós já estaríamos um patamar acima. Só que no próxima rodada agora, se Deus quiser, a gente sai dessa situação. E vamos sair, porque nós vamos ganhar do Bahia. Então, gente, esse é outro tipo de Fluminense. O time que o Mano Menezes montou foi muito difícil para ele sair daquele pesadelo que é ainda o esquema de Fernando Diniz, tá? Alguns jogadores ainda estão entranhados com isso. Você vê nitidamente no Samuel Xavier, você vê no Martinelli, tá? No Thiago Santos ainda. Então essas coisas do Fernando Diniz, gente, entranhou em certos jogadores. E o Mano Menezes tem 6 jogos já, ainda não conseguiu tirar tudo isso desses caras. Ele mesmo fala nas entrevistas, tem que ser com calma, jogo a jogo, e a gente vai sair disso. Quando os caras tirar da mente, eu tiraria mais fácil, que eu barraria esses caras e acabaria com isso, tá? Então o Martinelli já está pedindo um banco de reserva, como ontem. Ontem entrou o garoto, rebentou a boca do balão. O garoto entrou como titular, mais uma vez fez o gol e briga pelas bolas, dá trabalho para as defesas. Essa faz a diferença. O Cano não. O Cano é o tipo do cara que nem fica com medo dele, fica. Mas o que acontece? A bola tem que chegar para Cano para ele fazer a jogada e chutar, né? Não faz a jogada, ele joga sozinho. Cano chega para ele, chuta, vai lá e só sabe chutar. O Cano, ele não sabe tocar, ele sabe chutar. Então o que acontece? O garoto não, o garoto sabe driblar, o garoto sabe tocar, sabe chutar. O garoto é bem diferente de Cano, tá? Eu manteria esse garoto como titular. Por mais que eu dê a moral para Cano, já dei uma moral para Cano. Cano hoje não pode mais ser titular nesse time. Ontem eu não gostei da situação de Mano Menezes, ter colocado, primeiro que não era Antônio Carlos, para mim tinha que ter entrado logo o Inácio no lugar dele, para ter estreado o Inácio ontem. Mas ele ficou com medo, botou Antônio Carlos, tá bom, foi dar moral. Agora, o Martinelli não tinha mais condição de ser titular nesse time. Martinelli tá errando muito, Martinelli tá muito fraco, muito lento. O Nonato já entrou, já melhorou de novo o Fluminense, tá? Ou é Nonato ou Alexander. Tá vindo outro garoto aí que deve chegar essa semana para assinar contrato com o Fluminense. Aí, meu amigo, ferrou de vez. Enquanto o André não foi embora, que a ideia dele é que ele vai entrar no lugar de André. Mas enquanto o André foi embora, esse garoto chegando, com certeza o Martinelli vai pegar a vaga. Mas já era para ter perdido para Alexander, para Nonato. Você vê que o Nonato, quando entra, é outra situação. O próprio Lima entrou bem ontem, né? Então o Fluminense, gente, hoje, só quem não entrou bem, na minha opinião, mais uma vez Marquinhos não jogou bem, tá? Vou falar logo do Marquinhos, que entrou no segundo tempo, acabou se machucando, provavelmente vai ficar um bom tempo de fora agora. Mas o Marquinhos entrou mal, tanto o Marquinhos como o Renato Augusto. Renato Augusto foi um tiro no pé de Fernando de Mano Menezes, né, gente? Mano Menezes ontem, mais uma vez que ele... Eu sei, eu entendi até a situação. Vou botar Renato Augusto para segurar o jogo. E aí se arrebentou, quase se arrebentou, né? Porque o Marquinhos acabou se machucando. Ele botou, o Renato Augusto segura a bola, o Marquinhos tá lá na frente para brigar, vai marcar bem, mas o Renato Augusto fica só para segurar a bola. Só que não dá para ele mais, ele não consegue nem correr direito. Então o tiro no pé de Mano Menezes foi botar Renato Augusto. E aí Marquinhos se machucou, nós ficamos com 2 a menos no final. 2 a menos no final é brincadeira, né? Demos sorte. Os caras quase fizeram um gol através do Diogo Barbosa, que deixou aqueles caras passar sem problema nenhum, sem marcação nenhuma, porque tinha tomado um cartão amarelo no início, deixou o cara passar daquele jeito, quase o cara fez o gol. A facilidade danada em cima do Diogo Barbosa, pelo amor de Deus. Mas no final, a sorte está com a gente, voltou, deu tudo certo, nós ganhamos de 1 a 0 e o Fluminense está aí, mais uma vitória, mais 3 pontos. Vou mostrar aqui a tabela daqui a pouco. Daqui a pouco a gente sai dessa situação de vez no próximo jogo. Mais uma vitória em cima do Bahia no domingo com casa cheia. E a gente sai dessa situação. E aí, meu amigo, vai ser tudo igual, tá? Vai ser daqui pra frente tudo igual com todo mundo. A briga vai ser no segundo patamar, ou no segundo, né, grupo. Vamos mostrar assim. A briga vai ser do segundo grupo, tá? Do parte da Sul-Americana. A gente, domingo, a gente começa uma nova etapa dessa situação aí. Larga a parte de Z4 e vai para a parte da Sul-Americana.
Cuidado com a gente, estamos chegando, tá? O pessoal já tá ficando nervoso. Os flamenguistas estão tudo nervosos, pelo amor de Deus. Calma, gente, calma. A gente tá chegando devagarzinho, vocês estão lá em cima ainda. Não se preocupa com a gente agora não, tá bom? Vamos lá, vamos mostrar aqui a entrevista de Mano Menezes. Boa tarde, aí vamos começar a entrevista do técnico Mano Menezes. Boa tarde, Mano, Mário do Corinthians de Baia. Queria que você falasse sobre essa partida, uma vitória importante para o Fluminense. E jogando aqui contra o Bragantino, no estádio da BMX, que é um estádio difícil dos times visitantes conseguirem uma vitória. Queria que você falasse também sobre isso, né, sobre o aniversário também que foi o Bragantino. Bom, boa tarde a todos. Sim, acho que a dificuldade já começa em você fazer 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Se você olhar na tabela, você vai ver que raramente você encontra uma equipe hoje, né, até entre as primeiras colocadas, que fazem 3 vitórias seguidas. Então isso dá uma ideia do grau de dificuldade que é fazê-las. Muito mais onde estamos na tabela, que a pressão ainda aumenta mais. Então a gente tem trabalhado bastante isso. Nossos jogadores são jogadores de alta qualidade técnica e foram montados com essa ideia de conceito de jogo. E jogar nesse lugar onde estamos, na circunstância que estamos, requer outros comportamentos. E eu acho que a grande transformação da equipe nesse curto espaço de tempo está no comportamento. Isso aqui é a biblioteca de ferramentas de inteligência artificial, a maior biblioteca de ferramentas de inteligência artificial. De aceitar um pouco, uma boa dose de humildade, para saber que você tem que marcar, você tem que evitar que o adversário jogue. Porque se vier aqui e deixar jogar, você vai perder. Vai perder porque o Bragantino é uma ótima equipe, muito bem trabalhada, com um trabalho bem definido, né? E é por isso que é difícil ganhar aqui. Então, acho que a gente está nesse caminho, nessa batida, e é isso que a gente quer manter como aproveitamento. Achei o jogo duro como esperávamos. Tivemos poucos momentos em que fomos superiores ao Bragantino, mas no momento que fomos superiores, fizemos uma sequência bem feita de jogo e já tínhamos perdido 2 gols antes do gol que marcamos, numa grande defesa do goleiro, uma delas na grande defesa do goleiro do Bragantino, e depois um pouquinho nos atrapalhamos, aí não concluímos tão bem. E depois fizemos o gol. Então, segundo tempo, sabíamos que íamos sofrer um pouco, ainda para complicar. Marquinhos, que tinha acabado de entrar, sentiu uma lesão muscular, então ficamos com 1 a menos. Mas a equipe suportou bem, tem conseguido sustentar bem o grau de dificuldade. E hoje teve um pouquinho de sorte que ela bateu no poste e saiu, né? É o futebol. Então, levamos os 3 pontos, fizemos a nossa 3ª vitória. Não podemos relaxar de maneira nenhuma, mas já começamos a confiar bastante na gente, né? Já não precisa olhar tanto para o lado, não precisa pegar tanta bandeirinha dos outros para torcer nos jogos paralelos, porque já entendemos que fazendo a nossa parte, como estamos fazendo em termos de percentual e aproveitamento nos últimos jogos, vamos sair dessa situação. Mano, tudo bom? Boa tarde. Ainda nessa questão das 3 vitórias consecutivas, você disse que o Fluminense passa a confiar um pouco mais nele mesmo. E você consegue esses 9 pontos nesses últimos 3 jogos, 11 desde que você chegou ao Fluminense. Esse recorte desde que você chegou corresponde a um número de pontos maior do que o Fluminense tinha feito em todo o recorte anterior de campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre como vem sendo esse desafio para fazer esse Fluminense passar a ter mais confiança, para executar o futebol que sabe fazer e que mostrou para o mundo inteiro no ano passado. Obrigado. Eu tenho falado, quando você não vence há bastante tempo, você fica muito com essa história na cabeça que você tem que voltar a vencer. E eu defendo que primeiro você tem que parar de perder. Porque às vezes, olhando sempre para a vitória, você esquece de pequenos detalhes, que às vezes um empate pode começar a dar essa tranquilidade e essa confiança que todas as equipes precisam para jogar futebol. A vitória trouxe o resto. A vitória adicionou um ingrediente importante nessa questão da confiança, e eu diria que indispensável. Boa tarde, Mano. São 3 vitórias seguidas e sem tomar gol, coincidentemente ou não, com a chegada do Thiago Silva. Quanto ele ajuda nesse momento que o clube passa, nessa defesa mais sólida? Já falamos bastante sobre isso, respeito muito a opinião, mas não gosto de individualizar tanto.
porque não acredito nisso. Acredito o contrário. Acredito de estruturar bem primeiro uma equipe, um sistema. E é óbvio que quando você estrutura bem, jogadores como o Thiago vão se sobressair, porque eles são acima da média, né? Mas nós já temos crescimento de Thiago Santos, que não jogou esse jogo no jogo passado, que esteve tão bem quanto o Thiago. Nós já tivemos crescimento de Diogo Barbosa, que estava oscilando na temporada, está mais firme, né? Nós já tivemos o crescimento de Samuel Xavier, que voltou a ser o jogador que todo mundo disse que ele era. Então, só para falar dos 4 da última linha, tá? Então, tenho certeza que a partir daí, que é o que eu sempre me preocupo em oferecer aos jogadores que dirijo, uma ideia clara, um sistema de jogo com conceito bem claro, para que todos que entram saibam se comportar. Não pode mudar cada jogo, fazer uma coisa que não tem sentido, porque os que vão entrar vão sofrer muito, porque eles não têm ritmo, eles não têm ainda a ideia clara do que tem que fazer. Acho que é isso que a gente avançou bastante. Galera, falando com relação a isso aí, tem razão, né? O Thiago Santos, jogou um partidaço e vai voltar a ser titular, tanto que ele não botou Ignacio por causa disso, né? Porque ele sabe que hoje o titular é Thiago Santos. Então ele vai continuar dando moral para Thiago Santos como titular, tá? Independente de quem estiver bem ali, quem chegar. Se o Felipe Melo voltar, vai ser Thiago Santos, porque ele pegou confiança nos dois. O Samuel Xavier jogou um pouquinho melhor, falei com vocês agora, né? Já melhorou um pouco com o Thiago Silva, que mudou tudo isso. E o Diogo Barbosa a mesma coisa, apesar de ontem ter dado uns molinhos danados, mas já melhorou também. Então realmente a zaga está melhorando com a chegada de Thiago Silva. E André, né, gente, tem que falar a verdade, a segurança na entrada da área mudou bastante o Fluminense. Eduardo Afonso da ESPN, tudo bem, mano? Boa tarde. Bem. Esse foi um mês, eu diria que atípico do futebol brasileiro. Só tivemos os times disputando uma competição. E você conseguiu agora, não digo uma gordura, mas um salto, 9 pontos, para sair daquela posição que era extremamente incômoda. Só que a partir agora do mês que entra, você vai ter que dividir essa recuperação do brasileiro em 2 Copas. Qual é o tamanho desse desafio? Tem como dividir o grupo para... Qual desses alimentos é o melhor para aumentar a potência dos homens de mais de 50 anos na hora do Vuk-Vuk? Amendoim? 3 torneios simultâneos por essa situação do Fluminense ainda incômoda no brasileiro? O Fluminense tem um bom elenco, na nossa avaliação. Elenco capaz de sustentar boas atuações com rendimento, né? Que isso é o mais importante para a gente nessa hora. Mas todo mundo vai sofrer nesse mês, principalmente os que estão jogando as 3 competições, né? Aí tem que saber dosar, tem que saber entender as prioridades, tem que não abrir mão delas, mas também não abrir mão das outras, porque acredito que os jogadores que não estão jogando e que vão entrar em determinados momentos vão estar preparados para isso. Acredito muito neles. Temos volta, hoje infelizmente perdemos Marquinhos, talvez por um período aí, né? Mas tivemos a volta do Lima, que é um meio que pode acrescentar bastante, tá? Tivemos a volta de outros jogadores do sistema defensivo. Manuel está aí de volta e confio muito nele, porque já trabalhei com ele, sei a capacidade dele estar no nosso sistema defensivo junto. Temos logo o Felipe Melo, que é uma liderança importante para a equipe, né? Marcelo já esteve no último jogo e a gente está exatamente dosando isso para não perdê-lo e ter nos momentos importantes que a equipe precisar, porque é um jogador também, né, de outro nível, acostumado a grandes decisões, grandes jogos e grandes dificuldades. Então é isso que nós vamos encaminhar para fazer. Boa tarde, Mano. Eu queria saber de você, né, em pouco tempo já à frente do Flamengo, como está sendo de quem? O trabalho do Fluminense, desculpa. Concorrente não, hein? Podemos errar muita coisa, menos isso. Desculpa, brincadeira. O quanto o seu trabalho extra-campo está sendo importante para os jogadores? Eu pergunto isso porque vocês saíram na frente e o segundo tempo foi bastante diferente. O Bragantino atacou muito o Fluminense. O psicológico do jogador tem que estar muito bem preparado nesse momento. O quanto isso é importante e como está sendo o trabalho extra-campo. E isso é médio e curto prazo, no seu entender. Eu acredito muito em conceito claro, ideias claras e organização. A partir daí você começa a ganhar força mental, né? Se a qualquer momento entra uma bola, ou se você ataca e daqui a pouco começa a sofrer a todo momento, o mental fica frágil.
Aí você imagina ainda jogando numa temperatura dessa, nesse horário, né? É muito fácil você desconcentrar e daqui a pouco escapar, tá? Então eu acredito nisso. O Fluminense tem um trabalho com sua psicóloga há bastante tempo, já está aí um trabalho bem estruturado. A gente manteve o mesmo trabalho, não tem por que a gente fazer coisas diferentes, mas sempre depende muito de vir o resultado. O futebol depende muito sempre de vir o resultado. O treinador defende ideias, mostra para os seus jogadores, mas se nós formos ao jogo e perdermos, na outra já estamos um pouquinho mais frágeis. E se perdermos 3, fica bem frágil. O contrário é verdadeiro, ganhamos 3. Né? Então começa a acreditar-se na gente, primeiro, depois na equipe, no coletivo, e entendendo que fazendo da maneira como nós estamos propondo, as coisas estão dando certo. Essa é a maior força mental que o esporte coletivo pode proporcionar a um atleta. Mano, boa tarde, Thiago Santos da Rádio Mania Recife, da Mosaico Esportivo. O Fluminense agora vem de 3 vitórias seguidas, né? Muito importante para o Campeonato Brasileiro, para fugir da zona do rebaixamento. Mas queria saber o quanto é importante pensando nas Copas, principalmente agora no próximo confronto contra o Juventude. A diferença das Copas para o Campeonato Brasileiro é que no Campeonato Brasileiro você precisa ter aproveitamento percentual maior que seus adversários. Na Copa, seja na Copa do Brasil ou na Libertadores, você tem 2 jogos e uma eliminatória. Você só tem que ser melhor do que aquele adversário que você está enfrentando naquela semana ou em 2 semanas. A diferença básica é essa, tá? O outro não, o outro é performance. Você tem que performar continuadamente, você tem que performar constantemente. Tá? Então a gente vai mostrar exatamente isso para os jogadores como diferença, mas já sentimos que temos capacidade de enfrentar os adversários que temos pela frente, tanto na Copa do Brasil, que é o Juventude, como depois na Libertadores, que é o Grêmio, com confiança para ambicionar querer passar. Mano, última pensar. Mano, Lucas Sandro da Rádio Futebol Total. O seu capitão, Thiago Silva, ele teceu algumas críticas ao horário do jogo, ser 11 da manhã, por questão do sol, falou até a questão de eles evitam o treinamento justamente para isso. Queria saber a opinião de você, Mano Menezes, em relação a esse horário. O Brasil tem feito esse horário nos últimos anos, né? Principalmente até um determinado momento da temporada, onde não entramos no verão. Mas é sempre duro jogar esse horário, sem dúvida nenhuma, é sempre duro. Segundo tempo, eu diria que é cruel, né? Porque vai para 30 graus, 32, sol forte, sol a pino. Cai a qualidade do jogo, muitas vezes, porque você perde ritmo, não tem como você não perder ritmo, tá? Thiago está acostumado com o primeiro nível, né? Vai se reacostumar com a gente. É isso aí, galera. Então tá aí mais uma entrevista do nosso treinador Mano Menezes, que sabe falar, sabe conversar com as pessoas, né? Diferente de outros treinadores. Mas tá aí o Fluminense, mais uma vez ganhamos mais 3 pontos na conta. Como faltava 12 vitórias, né, gente? Agora só faltam 9 vitórias para o Fluminense sair dessa situação de vez. Claro, com 4 vitórias seguidas, a gente já sai da zona de rebaixamento, tá? Mas eu tô falando 9 vitórias com relação, gente, a conseguir os 45 pontos. O Fluminense chegando aos 45 pontos não cai mais, tá? A média é essa. Hoje a gente vai falar disso, mas daqui a pouco a gente vai acabar de falar isso. Vai parar, porque mais uma vitória, com a 4ª vitória consecutiva, a gente ganhando do Bahia. Não posso esquecer, deixa eu mostrar aqui. Nada melhor que a gente, né, mostrar, deixa eu abrir aqui de novo, mostrar a tabela do campeonato, e aí a gente fala baseado na situação certinha aqui. Campeonato Brasileiro, é isso aqui que eu tenho que mostrar, e a gente falar em cima disso aqui. Vamos voltar para lá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos para a última tabela, que em tabela mostra a gente, nós estamos aqui, né, não interessa o outro lado. Então tá aí, ó, Fluminense, certo? Aqui são os resultados, não tem problema.
Então o Goiás está aqui, o Atlético Goianiense está aqui, que jogou até bem contra o Flamengo, hein? Jogaram bem pra caramba, perderam 2-0, mas jogaram futebol bonito, hein? Eu vi um pouco desse jogo aqui que eu não tô querendo mais saber de Flamengo. Então, gente, tá aqui, ó. A Fluminense ficou em 17º, por quê? Porque o Vitória, o Palmeiras deu mole pro Vitória, tá? Palmeiras deu mole pro Vitória. E aí aconteceu isso aqui. O Vitória acabou subindo mais, tá? Ganhou aqui 3 pontos. Era pra a gente estar aqui, certo? Em 18º. Mas o Vitória acabou ganhando, foi lá pra cima. Mas olha só, olha a realidade aqui. É outra realidade hoje, tá? Olha aqui, o Fluminense está em 19º, certo? Mas com 17 pontos. O Cuiabá, que estava lá em cima, e tá aqui, ó, tem um jogo a menos que a gente, mas está com 17. Nós já estamos iguais ao Cuiabá. Aqui não tem mais jeito, já está igual. Um jogo de diferença. Claro, faz diferença? Faz, são 3 pontos, tá? O Fluminense está com 19. Aí começa a história aqui, ó. O Vitória está com 18 pontos. Está com 1 ponto na nossa frente? Tá, mas já está com jogo a mais, tá? Então já faz a grande diferença. Já está com 20 jogos. O Grêmio foi para 18, com, no caso, um jogo a menos. Então, mas de qualquer jeito, estamos perto. Vamos aqui, olha lá, ó. Olha o Corinthians, 19 pontos. Está com 2 pontos na nossa frente, certo? Mas com um jogo a mais. Então começa a fazer a diferença aqui. E o Internacional, olha aqui. Tá com 20. A sorte do Internacional, gente, que ele tem vários jogos a menos, não é isso? 4 jogos. Então a diferença é essa. Mas aqui já não tem mais isso, ó. Ó, olha o que tá acontecendo aqui. Aqui e aqui, tanto no Criciúma quanto no Juventude. O Juventude, que vai ser agora que a gente vai atrás do Juventude, o Juventude, ele está, inclusive, é o nosso próximo adversário na Copa do Brasil, tá, gente? Então, quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, vou ver a data certinho depois ali. Então, o Juventude está com 21. O Fluminense está com 17. A próxima vitória do Fluminense em cima do Bahia, a gente chega a 20. Ou seja, a gente cola no Internacional, tá? E encosta também no Juventude e no Criciúma. E com diferença de quê? De um jogo. Um jogo de diferença. Então, gente, no próximo rodada, a gente ganhando do Bahia, que é obrigação ganhar no Maracanã, tá? Por mais que o Bahia esteja o time direitinho, mas é nossa obrigação ganhar. A gente ganhando do Bahia, a gente encosta aqui em todo mundo. A gente sai da zona de rebaixamento, provavelmente vai estar saindo, tá? E aqui a gente encosta nesse grupo aqui, ó, no segundo pelotão, tá? Esse é o segundo pelotão daqui para frente, é o segundo pelotão da Sul-Americana. Que tem aqui, o próximo adversário que a gente vai encostar aqui, ó, tá aqui, é o Corinthians, Internacional, Juventude e Criciúma. E futuramente a gente vai atrás do Vasco, aqui do segundo pelotão. A gente ganhando esse jogo agora, gente, a gente já encosta nesse pelotão aqui, tá? E sai da zona de abaixamento com a quarta vitória. E aí nós temos um jogo a menos, que esse 5 jogos a menos, a gente ganhando o Atlético Paranaense em casa, que eu não sei ainda quando vai ser, talvez na data FIFA, né? Mas até lá a gente vai ter outros jogos. Mas então vamos falando desse jogo aqui. Em cima desse jogo aqui, meu amigo, aí que acontece? A gente já está no próximo pelotão. E aí Vasco, que é o próximo, vai chegar já o adversário nosso vai ser o Vasco, aí vai ser jogo de 6 pontos. A gente com 20 pontos, encarar o Vasco, encarar o Bragantino. O Bragantino nós já encaramos, mas chegar próximo aqui, ó, desse grupo. O Vasco e Criciúma, aí vai ser outra situação. Aí é outro patamar. Aí começa outra história. Então, essa é a grande verdade, tá, gente? Os próximos jogos do Fluminense, deixa eu dar uma olhada aqui, de todo mundo, né? O Vitória enfrenta o Cuiabá, tá aí, ó. É dia semana que vem, né? Sábado. Próximo final de semana, tá aí, ó. Próximo final de semana, o Vitória enfrenta o Cuiabá. Jogo de 6 pontos para eles mesmos. O Vasco pega o Bragantino em casa, tá? O Atlético Goianiense vai pegar o Botafogo. Claro que é dentro de casa, para ele é melhor. O Cuiabá, ou não, o Criciúma encara o Atlético Mineiro dentro de casa. São Paulo e Flamengo não interessa pra gente. E o Fluminense pega o Bahia dentro de casa. Então o Fluminense ganhando do Bahia é outra história. E o jogo de 6 pontos, mais um jogo de 6 pontos, Corinthians e Juventude. Então, meu amigo, se o Juventude não ganhar do Corinthians, a gente encosta no Juventude. É isso que eu tô falando. O Corinthians pode até subir, né? Mas a gente encosta no Juventude. O Atlético Paranaense pega o Grêmio em casa. Então o Grêmio, meu amigo, tem que ganhar. Senão a gente encosta também no Grêmio. O Internacional pega o Palmeiras. O Internacional já não vem bem, tá? Esse Roger assumiu, largou o Juventude que estava bem e assumiu o Internacional. Tá se dando mal.
Ainda conseguiu um empatezinho ainda no final ainda. Se não conseguisse, ia ficar pior ainda para eles. Mas vai encarar a pedreira, que é o Palmeiras, no próximo final de semana. Então tá esse problema aí. E o Cruzeiro contra o Fortaleza não interessa pra gente. Mas na próxima rodada, meu amigo, tudo indica, a gente continuando com esse futebol, a gente ganhando do Bahia, a situação vai se normalizar, tá? Eu vejo se eu consigo aqui o jogo do Fluminense, os próximos jogos do Fluminense. Deixa eu ver aqui. É que não sei se vai ver se é quarta-feira. Deixa eu fechar isso aqui para ver mais imagens aqui. Aparecendo outros negócios. Libertadores agora. Taça Libertadores, não interessa muito. Nosso negócio é Copa do Brasil. Vou pegar a tabelinha aqui. Tabela Copa do Brasil, meu amigo. Nacionais. Vamos lá. Fluminense, quinta-feira, 19 horas. O jogo é quinta-feira. Nosso jogo contra o... Espirrar. Então, nosso jogo, pessoal, é quinta-feira contra o Juventude, às 19 horas, lá no campo deles, né? Alfredo Jaconi. Então, essa é a notícia do Fluminense. Fluminense ganhou mais uma. Estamos na briga, tá? Faltam 9 vitórias só pra gente garantir a nossa estada no Campeonato Brasileiro, na Série A. E aí agora começa as Copas. Agora esquece um pouquinho o Campeonato Brasileiro e vamos falar a partir de amanhã da Copa do Brasil, Fluminense Juventude, nosso adversário. Preparação do time, quem tá fora, quem vai poder jogar, tá? Agora começa uma nova fase do Fluminense pra gente ganhar do Juventude fora e ficar tranquilo para o próximo jogo no Maracanã. Valeu, galera. Dá aquela moral aí, se inscreve no canal, dá o like. Já comprei meu ingresso, olha, falta poucos ingressos, tá? Pro Fluminense Bahia. Eu não consegui nem comprar onde eu gosto, que é o Leste Superior, tive que comprar o Oeste. Se você vai em Maracanã, quer comprar o ingresso, corre atrás, porque tá complicado, tá? Os ingressos já estão esgotados, casa cheia. Não sei quantos mil os caras vão botar para vender, mas se botar 60 mil, vai vender 60 mil. Quanto botar, vai vender, porque a torcida do Fluminense está empolgada e nós vamos ganhar do Bahia no domingo e todo mundo vai querer estar lá para ver. Valeu, tamo junto, um abraço, fica com Deus.